Olá, meus jovens! Hoje eu vim para trazer aí uma aula de formas geométricas e espero que vocês gostem, espero que vocês estejam aí se cuidando, pois nós estamos pensando muito em vocês. Saudades grandes, né? Então, nossa Cooperativa Educacional Nova Vida não esquece de vocês. Então, nós estamos aí montando as nossas aulas e espero que vocês possam aproveitar bastante. Então vamos lá. Então, Cooperativa Educacional Nova Vida, né, se importando com cada um de vocês, porque se importa com a qualidade e seriedade do nosso ensino. Esse assunto é as formas geométricas espaciais e esse que vos fala é o professor Roberto da disciplina de matemática, ok? Então vamos lá. Vamos começar. E para começar, vamos falar aí um pouco da história, né? Um pouco dessa história das formas geométricas. Então, muito antes de criar a linguagem escrita, o homem já tinha atentado, né, para as formas dos seres e objetos existentes no mundo. O homem desenvolveu já nos tempos da pré-história centenas de objetos com as mais variadas formas. E também retrata em pinturas, esculturas e formas de animais, paisagem e objetos com as quais estavam em contato. Então aí nós temos aí na história vários tipos, por exemplo, de vasos, né? Então, na nossa história do Piauí, nós temos as pinturas rupestres lá nas 7 cidades. Então, esse homem ele já desenvolveu essa prática, né, de guardar essas formas. E no nosso dia a dia, né, nós temos também essa parte, né? E temos que ter uma ideia ou uma definição lógica do que é forma, o que é geometria, né, na parte da matemática. A geometria vai derivar de duas palavras, né, do grego, que significa o geo, né, que é a parte introdutória, a parte principal. Geo significa terra. E metria, que significa medida. Então, num contexto geral, a geometria é justamente a parte da matemática que estuda as medidas da Terra, se fosse o pé da letra, né? Então, as medidas da Terra. Então, a geometria ela tem por objetivo estudar as formas. Aí você está vendo tanto objetos como figura, e estabelecer relação entre as medidas das suas partes e entre as figuras diferentes. Então, nós vamos ver algumas figuras, né? Então, no mundo de hoje, há inúmeras obras de engenharia, arquitetura, artes plásticas, mostrando essa parte da conciliação entre a matemática geométrica e as formas que o homem construiu, né? Então, ele desenvolveu a partir dessa geometria. E aí nós temos um exemplo, né? Para quem não sabe, isso é o Taj Mahal, que a história do Taj Mahal é justamente que um sheik muito rico construiu um túmulo para sua esposa amada, né? Então, esse é o legado, o túmulo da esposa amada desse indiano aí. Então, outro que nós temos exemplos aí também de formas geométricas, né? É nosso Congresso Nacional lá em Brasília. Tem as curvas, tem o paralelepípedo. Então, nós temos aí várias parte dentro da arquitetura que vai envolver as formas geométricas. As formas geométricas espaciais, quando observando objetos na sala de aula, na sua casa agora mesmo que você está aí, né, nesse período de quarentena observando, você pode detectar várias formas geométricas, né? Pode ver aí um copo com a forma cilíndrica, né? Pode ver uma bola, né? Pode ver um fogão, né?
tem mais ou menos a forma de um cubo. Então, são vários objetos aí que estão interessados. Aí nós temos um exemplo prático, né, de um grande museu, o Museu do Louvre, que ele está na França, né, e ele tem a forma de uma pirâmide. Então, uma pirâmide de base quadrada, né? Aí você tem um exemplo aí de um cilindro aí de papel, de uma gráfica. Você tem também aí um prédio, né, na forma de um paralelepípedo, que esse daí é o Ministério da Fazenda, né, em Brasília. Aí um cone, né, que é isso aqui também é um museu do Príncipe Felipe. Você tem aí um outro, né, na forma de um pentágono, né, um prisma de base pentagonal, e a Lua, né, que é uma esfera. Então, todos esses objetos que vocês verem na prática, no real, eles foram desenvolvidos a partir de uma forma geométrica já existente. E aí, nós vamos mensurar, ó, a pirâmide de base quadrada. O outro objeto, né, nós temos aí um paralelepípedo, outro um prisma de base pentagonal, um cilindro, um cone e uma esfera, né? Então, todas aquelas figuras que vocês viram anteriormente, né, que é o museu, o congresso, então eles foram arquitetados, né, foram feitos partindo do pressuposto da matemática geométrica, né, dessa parte da geometria que vai aí envolver essas características. Então, nós temos aí a diferença entre poliédrio e não poliédrio, né? Você tem que saber qual é os que são chamados poliédrios e quais são os que não são poliédrios. Então, quem são os poliédrios? Os poliédrios são todas aquelas figuras que têm forma plana. Ela não pode ter nada arredondado. Então, toda figura que você vê sempre plano, sem nenhuma forma, nenhuma parte dela arredondada, então você pode chamar ela de poliédrio. Já aquelas que têm ou apresentam alguma parte arredondada, elas são chamadas de não poliédrio, né? E aí você tem justamente esse conceito nessa forma espacial. Então, todas as formas espaciais que têm apenas parte plana são denominadas poliédrios. Já aquelas que apresentam pelo menos uma parte arredondada, elas são chamadas de não poliédrios, ok? Então, continuando aí, você tem aí a relação entre o paralelepípedo e o cubo, né? Então, o paralelepípedo, ele apresenta algumas características ou alguns elementos que fazem parte de um poliédrio, né? Então, esse primeiro cantinho aqui, ó, o cantinho que aparece ali, ele é chamado de vértice. Cada ligação de um vértice a outro, cada linha que liga um vértice a outro é chamado de aresta. E a parte plana, você tem justamente chamada de face, né? Então, esse paralelepípedo ele vai apresentar sempre 3 dimensões, que é o comprimento, largura e altura, né? Então, aí, ó, você tem aí na parte primeira comprimento, na lateral largura e para cima altura. O cubo em relação ao paralelepípedo, a única diferença é que no paralelepípedo você tem dimensões, tanto comprimento como largura e altura podem ser diferentes. Já no cubo não. O cubo ele vai apresentar todas essas dimensões, comprimento, largura e altura, com a mesma medida. Então, é por isso que ele é chamado ou tem esse nome de cubo. Então,
quando você tem uma potência e eleva ela ao cubo, você está elevando esse indivíduo ao mesmo número 3 vezes. Então, por isso que ele é chamado cubo, né? Então, olha, ó, nós temos aí o cubo que tem todas as dimensões iguais. O paralelepípedo, já as dimensões podem ser diferentes, ok? Então, planificação de um cubo e a planificação de um paralelepípedo. Se você abrir uma caixa, né, na forma de um paralelepípedo, quando você abrir essa caixa, você tem justamente a planificação, quer dizer, como ela foi organizada antes de ser encaixada, né? Então, ó, a planificação de um paralelepípedo e a planificação de um cubo. Veja que no cubo você vai ter justamente as 3 dimensões iguais, ó, igual, 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 igual. Já no paralelepípedo, ó, tem dimensões diferentes. Mas tem um detalhe no paralelepípedo que é interessante. Essa dimensão, né, essa dimensão e essa são iguais. Essa e essa são iguais. Essa e essa também são iguais. Então, no paralelepípedo, elas são iguais 2 a 2. A cada 2 faces, né, ó, você pode pegar a de baixo e a de cima, elas vão ter as mesmas dimensões. Na lateral, mesma dimensão. Na frente e atrás, mesma dimensão. Então, o paralelepípedo ele é igual 2 a 2. Já o cubo não. O cubo ele é todo igual. Todo planozinho, todo igual. Então, a caixa, quando desmontada, né, representa justamente essa planificação. E todas essas partes aí, elas são chamadas de faces. E tanto o paralelepípedo como o cubo tem 6 faces. A gente vai ver isso aí com mais detalhes. Então, outra coisa que você também tem que aprender é a respeito dos prismas e das pirâmides. Qual a diferença entre um prisma e uma pirâmide? Ora, o prisma ele tem sempre 2 faces iguais. 2 das suas faces têm que ser iguais, a de baixo e a de cima. As outras faces são quadrangulares, né? Já a pirâmide não. A pirâmide ela não tem 2 bases, ela só tem uma base e um vértice em cima. Então, essa é a diferença entre um prisma e uma pirâmide. O prisma ele apresenta sempre 2 bases. Já a pirâmide só apresenta uma base e ela vai ter um vértice na parte de cima. Então, olha aí. Essas figuras que estão aí de vermelho, né? Essas de vermelho, todas elas são prismas. Já as que estão de azul, você tem justamente as pirâmides. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e hexagonal. Então, aí nós temos aí um cubo, né, um paralelepípedo, um prisma de base hexagonal e um prisma de base triangular. Então, todos esses são prismas. Já aí a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base hexagonal e a pirâmide de base pentagonal, todas elas, as 3 azuis, elas são pirâmides. Só uma base e em cima o vértice. Já nos prismas, ó, a base de baixo igual à base de cima. Então, 2 bases. Base inferior, base superior. Iguais e as outras são quadrangulares. Ok? Então, vamos lá. Então, os poliédrios pintados de vermelho são os prismas, né, como eu já falei, e eles apresentam 2 bases e as outras, todas elas são faces laterais, são chamadas de faces laterais. Já os poliédrios que eram pintados lá de azul são as pirâmides, né? Então, ele apresenta uma base
e o restante todo é face lateral, ou face lateral. E aí você tem, é importante destacar que há poliédrios que não podem ser classificados nem em prisma e nem em pirâmide, né? Porque eles têm algumas características práticas, né? Então, ó, veja que esses polígonos aqui, ó, eles, apesar de não ter parte arredondada, mas eles têm figuras diferentes, então ele não tem uma base definida. Eu não posso dizer que a base daqui é a mesma base de lá, né? Então, ele não tem uma base. Então, eu não posso dizer que é um prisma. Então, eles não são chamados nem de prisma, nenhum dos três é chamado nem de prisma, nem de pirâmide, ok? Mas, vamos aí para o cone, o cilindro e a esfera, né? Então, um objeto que você pode aí se lembrar, né? Já que nesse período aí de quarentena você pode estar tomando um sorvetezinho, nenhum problema, né? Ou tamborim, né? E uma bola. Então você tem 3 objetos na prática, né, que lembram figuras geométricas espaciais. Lembre que essas figuras são derivadas sempre da geometria. Então, essas imagens possuem formas que lembram tanto o cone, como o cilindro e a esfera. Então, podemos destacar os seguintes elementos, né? Então, aí, no cone, você tem a base, que é essa parte de baixo, toda essa parte aqui é a superfície não plana, e em cima nós temos um vértice. Já o cilindro, ele não tem vértice, ele não tem nenhum vértice, mas ele tem 2 bases, certo? E essa parte aqui é a superfície não plana. Nós temos aí, né, a planificação tanto do cone como do cilindro. Então, planificação, aqui é o cone, se você abrir a lateral e abrir o fundo, você vai ter justamente essa parte aí. Já o cilindro, ele vai apresentar 2 bases circulares e uma retangular. Então, essa é a planificação de um cilindro e a planificação de um cone, ok? Vamos lá. Chegou a hora da brincadeira e do verso, né? O vértice pica, a aresta corta, a face é larga, parece uma porta e o coelhinho vai para a horta. Então aí vamos identificar o que é vértice, o que é aresta e o que é face, né? Então olha só, veja que cada cantinhozinho desse daí é um vértice. Então, você vai ter 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Então, esses pontinhos aí vão representar os vértices. Já as linhas aí de vermelho, essas linhas que ligam um vértice a outro vértice, você tem as arestas, certo? Então, vamos lá para a brincadeira. Vamos ver como é que esse coelhinho se comporta. Então, essa parte plana que caiu... Opa, o coelhinho saiu. Acabamos de libertar o coelhinho. Ele foi para a horta. Então, essa parte plana, que parece uma porta, é justamente a face, certo? Então, vamos lá. Então, esse aí é o cubo, né? E o interessante é que você pode determinar aí quantas arestas, quantos vértices e quantas faces tem um cubo. Então, lembre que os pontinhos são o quê? Vértices. Então, quantos vértices ao todo tem um cubo? Ora, o plano subindo, 2, 3, 4, 5, epa, tem um coelhozinho aí. Sim, 6. Agora pode subir, né? Então,
essas linhas e a parte azul, quantas arestas você contou. E a parte plana, quantas faces tem o cubo. Então, vértices, nós vamos ter 4 em cima, 4 embaixo. Então, dá o todo o quê? Isso mesmo, muito bem, 8, né? Quantas arestas? São 4 em cima, 4 embaixo e 4 na lateral. Então, 4, 8, 12. Olha, rapaz, beleza, gostei. E quantas faces? 6. Muito bem, isso mesmo. Então, aí, ó, 8, 12 e 6. Beleza? Vamos aí continuar. E aí tem uma relação interessantíssima, né, em relação aos vértices, às faces e às arestas. Que relação é essa? Em alguns poliedros, né, que você pode ter, tanto faz ser prisma ou pirâmide, elas possuem uma regularidade, né? Então, tanto faz ser prisma ou pirâmide, essa regularidade sempre vai acontecer. O que diz essa regularidade? Que se eu pegar a quantidade de vértices e somar com a quantidade de faces, sempre vai ser igual à quantidade de arestas mais 2. Sempre isso vai acontecer. Lembra do cubo? O cubo que tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Se você pegar 8 mais 6, isso 14, perfeito. São 12 arestas. 12 mais 2, 14 também. Olha, igualzinho, né, rapaz? Beleza. Então, nós temos aí 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Os dois dá 14. Lembra de uma pirâmide de base pentagonal? Você vai ter 5 vértices, 5 faces e 8 arestas, né? Então, você vai ter justamente a seguinte relação. Vértice 5, face 5. 5 mais 5, oi, você é 10 mesmo, rapaz. E 8 mais 2, 10, perfeito. Então, ó, essa regularidade sempre vai acontecer em relação tanto a prisma como a pirâmide, né? A quantidade de vértices mais a quantidade de faces sempre vai ser igual à quantidade de aresta mais 2, ok? Só para a gente ver aí, este sólido geométrico chama-se o quê? Isso, perfeito, paralelepípedo, né? Então, o paralelepípedo, ele tem, ó, cada cantinho aí é o quê? Isso mesmo, você lembra ainda, né? Vértice. Então, quantos vértices tem um paralelepípedo? Parecido com um cubo, né? Do mesmo jeito, ó, vai ter 4 embaixo e 4 em cima. Ó, cada linhazinha dessa que liga um vértice a outro vértice, nós temos aí uma aresta, né? Então, quantas arestas tem um cubo? Parece que vai funcionar do mesmo jeito do cubo, né? E face, né? Então, quantas faces tem um paralelepípedo? Então, vértice, 8, aresta, 12 e face, né, também 6. Olha aí, ó, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 em cima, 4 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora na lateral. 9, 10, 11, 12. Então, 4 em cima, 4 embaixo e 4 na lateral. Então, aí nós temos aí, ó, parece aquele mesmo versozinho, né? O verso pica, porque é ponto. A aresta corta, porque é linha. A parede
parece uma porta, né? Então é a face e o coelhinho vai para a horta. Então aqui, ó, uma face, duas face, três face, quatro face, cinco face, seis. Olha quem está ali, rapaz. Sai daí, rapaz. Então, aí nós temos justamente a parte final aí da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar nesse período, né? Não esquecendo aí do álcool gel, né? Higienize bem as mãos e se proteja. Um abraço do seu professor Roberto Ventura. Valeu!